Eu sou Régis Gonçalves, jornalista e escritor. Eu estou muito lisonjeado com o convite que recebi do Centro Cultural da UFMG, na pessoa de seu diretor, professor Fabrício Fernandino, para participar desse projeto Aula Aberta. Eu não pretendo exatamente dar uma aula, mas manter uma conversa informal com as pessoas que nos assistem. Sobre o meu tema, é o que permeia a minha atividade intelectual nos últimos anos, que é a relação entre jornalismo e literatura. Desde muito tempo eu manifestei interesse pela escrita, pelo ato de escrever. Eu comecei por divulgar alguns poemas em publicações esparsas de literatura, reunindo mais tarde em um livro. Dessas publicações eu destaco aqui esse saquinho de poesia livre, editado em Ouro Preto, com a minha colaboração, e sobre a orientação de Guilherme Mansur e com Otávio Ramos também. O meu livro, que eu reuni os meus poemas, é esse aqui, que chama-se Queima de Arquivo, meu primeiro livro da década de 80. Eu vinha colecionando poemas na gaveta até que resolvi editá-los. Agora, apesar de ter estudado na UFMG, estudado Sociologia, eu acabei indo trabalhar como jornalista por injunções da prática da vida diária, da vida prática. E aí, o jornalismo foi importante para mim porque ele me permitiu desenvolver a minha aptidão para a escrita, né? E eu encontrei nessa atividade uma zona de convergência entre o texto jornalístico e o texto literário. Eu vou procurar delimitar aqui essa zona de sombreamento, que é aquela em que aparece como figura principal o personagem. O personagem é comum ao gênero jornalístico, a escrita jornalística e também a escrita literária. Como a gente imagina o personagem, muitas vezes lembramos os atores no cinema, no teatro, representando um papel. Mas é também um personagem que aparece na escritura. O jornalista deve, em primeiro lugar, ele praticar uma escrita objetiva, um texto objetivo, se limitar aos fatos, seguir uma regra do jornalismo moderno, que é ser fiel ao que se observa. Seria um texto realista, vamos dizer. Já a criação literária ela é um pouco diferente, porque o autor tem liberdade de manejar seus personagens ao seu bel prazer, porém tendo cuidado de manter a fidedignidade. Mas em ambos os casos existe essa figura do personagem. Seja o personagem da notícia, seja o personagem literário, num romance, numa peça teatral, etc.
jornalismo me propiciou, portanto, esse encontro com o personagem quando eu, trabalhando no caderno de cultura, eu comecei a fazer alguns perfis biográficos de pessoas, figuras, personagens da cena cultural. Esses trabalhos foram, evidentemente, pautados por uma corrente jornalística que nasceu nos Estados Unidos, chamado New Journalism, em que permite, que recomenda até que se desenvolva uma escrita mais livre dos ditames da objetividade, do texto noticioso. E essa corrente teve uma grande influência sobre a imprensa brasileira, podendo nela ser observado algumas características que foram registradas assim pelo escritor e crítico literário e romancista Silviano Santiago. Ele diz o seguinte: os novos jornalistas buscam um estilo próprio, diferente do dominante nas melhores redações, e o assumem sem constrangimento, solitariamente. Amaneirados e desenvoltos, desconstroem a transcrição objetiva do fato que seria narrado por frase impessoal, curta e direta. Quer dizer, objetiva. O perfil biográfico foi um dos temas favoritos desses jornalistas pioneiros do New Journalism norte-americano. Eu citaria aqui o Gay Talese, que escreveu um livro importante chamado Fama e Anonimato, Tom Wolfe, autor de Fogueira das Vaidades, e Truman Capote, que escreveu um enorme best-seller, que é considerado, na verdade, uma escrita limite entre o jornalismo, seria uma grande reportagem, ou um romance, que depois foi, inclusive, filmado em Hollywood. Eu queria mostrar aqui uma foto, então, do escritor Truman Capote, que é esse autor importante. No Brasil, eu citaria como um dos expoentes desse gênero Humberto Werneck, também autor de um célebre perfil de Chico Buarque de Holanda. Bom, os perfis biográficos a qual eu comecei a me dedicar quando trabalhava no caderno de cultura do jornal O Tempo, foram reunidos em livro posteriormente, trabalho de alguns 2 ou 3 anos, eu reuni nesse livro aqui que eu intitulei Retratos Erráticos, com o subtítulo Imagem, Perfil e Personagem na Imprensa. Já em livro eu desenvolvi um trabalho mais ambicioso, porque o Retratos Erráticos trata de vários personagens, são perfis de vários personagens da cena cultural, como eu disse. Mas já aí eu trabalhei posteriormente com a intenção de publicar em livros um perfil biográfico mais amplo para o formato do livro, que foi o do cenógrafo Raul Belém Machado. O Raul foi uma figura importante no teatro mineiro, ele é arquiteto, além de ter projetado algumas salas, ele também projetou inúmeros cenários para óperas, para peças de teatro, e ao longo de muitas décadas ele trabalhou desde a inauguração do Teatro do Palácio das Artes, em 1970, se não me engano. Ele trabalhou como cenógrafo, e inclusive foi até ator também. Ele, nos últimos anos, ele faleceu em 2012, ele dirigiu o Centro Técnico de Produção do Palácio das Artes, que
guarda todo o equipamento, os figurinos, os cenários utilizados em espetáculos levados a efeito naquela sala, que é a mais importante de Belo Horizonte. Eu gostaria de mostrar então uma foto do Raul Belém Machado e o livro a que eu me refiro, que eu intitulei Raul Belém Machado, o personagem, o arquiteto da cena. O Raul, essa pessoa que está aqui fotografado, uma foto que ilustra aqui o meu livro. É importante também ressaltar que esse livro aqui eu tive a ajuda e a parceria com o historiador Bernardo da Mata Machado, que cuidou com muita eficiência da cronologia histórica, todos os trabalhos realizados pelo Raul Belém ao longo dos anos. Isso está contido no livro, enriquecendo naturalmente a narrativa. Eu gostaria também de chamar a atenção para um aspecto importante do trabalho do biógrafo, do perfilador e também do jornalista, que é a pesquisa. No caso do jornalismo, chamamos esse trabalho de apuração. Mas é uma apuração que se faz ali no dia a dia, ou no máximo na semana, dependendo da periodicidade do veículo. Já a pesquisa biográfica, ela demanda um bocado de tempo e trabalho mais complicada, portanto. Ele escreveu biografias de figuras públicas importantes, como Garrincha, Nelson Rodrigues, Carmen Miranda, além de livros sobre bossa nova, etc. E ele dizia o seguinte numa entrevista, que o biógrafo, no seu trabalho de pesquisa, ele tem que estar disposto a gastar sola de sapato, quer dizer, a andar sem parar para um lado e para o outro. E foi o que aconteceu comigo quando resolvi adotar esse trabalho. Eu vou citar agora um trabalho mais recente nesse gênero, que foi uma biografia da escritora Lúcia Machado de Almeida, na qual eu consumi mais ou menos 1 ano e meio de trabalho. E eu intitulei esse livro, que ainda não está disponível, mas será lançado em breve pela Conceito Editorial, uma editora aqui de Belo Horizonte, que é responsável pela iniciativa e que me convidou para fazer esse livro. Eu intitulei o livro, então, Lúcia Machado de Almeida, Uma Vida Quase Perfeita. Eu queria também chamar a atenção sobre o personagem, porque o envolvimento que o biógrafo tem com o seu personagem é muito importante. Você acaba entrando na vida de uma pessoa e isso é uma aventura muito estimulante, uma aventura muito apaixonante. No caso de Lúcia, por exemplo, eu fiquei conhecendo a vida dela, tanto quanto possível, tudo que foi disponibilizado através de testemunhos da família, de amigos, de intelectuais que com ela conviveram, e também toda a documentação existente sobre Lúcia, a começar dos próprios livros dela, que ela escreveu, livros sobre ela, artigos de jornal, críticas, comentários, correspondências que ela manteve. E é um trabalho exaustivo no qual eu contei, por sorte, com a ajuda, mais uma vez, de uma instituição, de um capítulo da nossa universidade, a UFMG, que é o Centro de Escritores Mineiros.
fica na Biblioteca Central da Universidade, lá no quarto andar, e contém os arquivos de vários escritores de Minas Gerais, entre eles de Lúcia Machado de Almeida, documentação que foi cedida pela família. Então, eu queria falar um pouco dessa personagem tão fascinante, que é a Lúcia Machado de Almeida, que ela nasceu em Minas Gerais, numa fazenda chamada Nova Granja, que ficava então no município de Santa Luzia, e para onde a sua família se transferiu, vinda de Sabará. Ela é a caçula de 11 irmãos, todos os anteriores filhos do casal Virgílio e Marieta Machado nasceram em Sabará. E Lúcia veio a nascer numa fazenda que o pai tinha comprado e começou a explorar depois de trabalhar muitos anos como empreiteiro de obras, sediado em Sabará, inclusive na retificação do Rio das Velhas, trabalhou, também teve empreitadas aqui na construção de Belo Horizonte, e a Lúcia passou parte da sua infância na fazenda, experiência que ela valoriza muito, e depois a família se transferiu para Belo Horizonte, e aqui ela assistiu ao crescimento da cidade, viveu praticamente toda a sua vida, até a maturidade, depois do casamento, dos filhos. Ela tornou-se um personagem importante de Belo Horizonte, porque ela, além de ter se projetado como escritora, ela também exerceu uma função de articuladora cultural, de mecenas, de estimuladora de vocações. Ela sofreu na sua formação a influência de seu irmão, Aníbal Machado. Teve um outro irmão dela, o Cristiano Machado, que foi candidato a presidente da República na eleição de 1950, vencida pelo Getúlio Vargas. Ela foi educada originalmente em Belo Horizonte num colégio de freiras francesas e tornou-se moça, uma moça bonita, requestada, uma moça que frequentava os salões, como está mostrando aqui nessa foto, a foto de Lúcia, jovem. A Lúcia foi uma das mais importantes escritoras brasileiras no gênero de literatura infanto-juvenil. Ela tem dezenas de livros publicados. Escreveu também livros de viagem, fez traduções e se relacionou com muitos e importantes escritores intelectuais do Brasil. Entre eles, tornando-se amiga de alguns deles, como o caso de Carlos Drummond de Andrade, Mário de Andrade, Érico Veríssimo, Cecília Meirelles e também do Monteiro Lobato. Era escritora de livros infantos juvenis, e o Monteiro Lobato é considerado o fundador desse gênero literário aqui no Brasil. Eis aí uma foto de Lúcia ao lado de Monteiro Lobato e outras pessoas. No meio artístico também ela conheceu, foi amigo de Guignard, de Cavalcante, Arpa Tzenes, Darcy Penteado, todos são artistas que inclusive pintaram retratos de Lúcia. O seu apartamento no edifício Niemeyer, que é um prédio que foi construído por iniciativa dela e do marido, Antônio Joaquim de Almeida, tornou-se um ponto de referência para a comunidade cultural da cidade. Ela participou aqui, por exemplo, da fundação da Aliança Francesa, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Foi uma das fundadoras e dirigentes da entidade Amigas da Cultura e presidiu durante 2 mandatos um dos corais mais importantes surgidos aqui em Minas, que foi o Madrigal Renascentista. Ela foi agraciada também com prêmios literários, comendas oficiais, viajou por inúmeros partidos, inúmeros países, divulgando a cultura mineira, o barroco principalmente, que era a grande paixão da sua vida. Nessa foto aqui, Lúcia aparece ao lado do casal Sérgio Buarque de Holanda, em Roma. Uma foto histórica, sem dúvida, dada a importância dos personagens que aí estão.
Em 1983, Lúcia alcançou a casa do milhão de livros vendidos, o que é uma marca raramente alcançada por autores, mesmo os autores best-sellers nacionais. Os seus livros agora estão sendo reeditados pela Ática. Ela participou com grande sucesso de uma coleção que nos anos 70 e 80 teve muito em voga, que foi a coleção Cataveto da editora Ática. E a Ática agora resolveu relançar alguns dos títulos de maior sucesso, e entre eles, 2 ou 3 de Lúcia Machado de Almeida. Bom, para terminar, eu gostaria de ler aqui um pequeno trecho do capítulo final da biografia de Lúcia Machado de Almeida, Uma Vida Quase Perfeita, que chama-se O Repouso, o Adeus. Ela faleceu, como eu disse, na cidade vizinha da capital de São Paulo, em Indaiatuba, no sítio da propriedade do casal Patrícia e do marido da Patrícia, o Penido. Bom, então durou poucos dias a agonia da velha senhora, que, segundo seus familiares, revelou grande tranquilidade ante a proximidade da morte. Aspas, posso dizer que ela não sofreu, assegura Patrícia, a filha mais velha, sempre ao lado da cabeceira da mãe. Mônica, a irmã mais nova, foi chamada às pressas e somou seus esforços ao de Patrícia no sentido de confortar a mãe na medida do possível. Constatada a irreversibilidade da doença e diante dos primeiros sinais do desenlace, foi convocado um padre para a celebração dos ritos finais, segundo a tradição católica da família. Deparando-se com uma cena em que os personagens revelavam mais serenidade que aflição, o sacerdote propôs que as duas mulheres, as duas filhas, elas próprias se encarregassem de ungir a moribunda com os santos óleos. Nova Patrícia disse novamente, nós fizemos isso tomados de grande emoção, pois sentimos que estávamos ajudando nossa mãe a fazer a passagem inevitável. Era o dia 30 de abril de 2005, 4 dias apenas antes de completar 95 anos de idade, quando Lúcia Machado de Almeida, nascida em 4 de maio de 1910, protagonizou o último ato de sua longa e venturosa existência.